Olá, amigos, muito boa noite. É com muita alegria que nós estamos hoje dando continuidade a esse projeto que é nosso, esse projeto que é pessoal. Eu estou muito feliz por ter esse convidado muito especial, esse convidado que há muito tempo eu já sou catequizado por ele. Eu e muitos dos que estão ouvindo nessa noite, com certeza tem uma marca aí do nosso querido Jerônimo Peixoto. Eu, desde o tempo da rádio, eu nunca tive com ele tete a tete. É um amigo virtual há muito tempo, mas muito querido. A gente já se falava através do rádio, quando eu ligava para fazer parte dos programas da Rádio Cultura. Depois veio a Jubileu FM, eu tinha um programa lá, ele também teve um programa. Então a gente se conhecia dessa forma. E aí, graças a Deus, a gente vai encurtando os laços, encurtando as distâncias, já que a religião ela é ponte, ela não é muro. E aí eu estou muito feliz hoje de trazer ele para conversar, para prosear com a gente. Ele que é de Itabaiana, com certeza deve recordar muito de várias prosas familiares, as casas lá em Itabaiana, no interior. No meu interior, Nossa Senhora das Dores, Jerônimo. Já te deixo você falar, deixa eu só fazer a minha introdução. Então, no interior, a gente tinha aquelas casas com aquelas varandas, né? Como dizia o padre Zezinho, alpendres, varandas e lareiras. Lá no final da tarde, no pôr do sol, as pessoas se sentavam, batia aquele velho papo. E quando era a época de São João, Ave Maria, acho que era a coisa mais linda do mundo, aquelas fogueiras, a luz da própria fogueira. Então, esse é o intuito do nosso bate-papo, é trazer essa prosa gostosa, conhecer um pouquinho as pessoas e assim ficar um arquivo vivo, já que a internet é algo que é para sempre, chegou para ficar. Então eu vou dar uma boa noite para vocês, vou dar uma boa noite para o meu querido Jerônimo, para ele já conversar um pouquinho, já se apresentar para vocês. Boa noite, Jerônimo, muito obrigado, que prazer ter você aqui comigo. Boa noite, André Lisboa. Boa noite ao público que nos acompanha, aos internautas, aquela saudação especial. E eu desejo todo sincero de que este nosso papo, essa nossa prosa, seja de fato algo construtivo, algo que possa acrescer não só ao conhecimento, mas sobretudo à vivência da espiritualidade cristã, que nada mais é do que formar comunidade, a crescer em nós a fraternidade. E um bom dedo de prosa serve justamente para isso, para reunir os amigos. É verdade, muito verdade. Eu lembro aqui do Conversando com Dolessa na Rádio Cultura. Eu trabalhei muito tempo no centro, então quando dava aquela fugidinha para aquela cerimônia de meio-dia que tinha na catedral. Então eu sempre gostei muito de estar próximo do Senhor, da sua palavra, da sua Pode me chamar de inspiração. você, viu? Oi? Pode me chamar de você que fica menos formal. Você Tá, mesmo tá bom. tá bom, Viu? vou ver se eu consigo chamar o senhor de você. É, Olha, eu botei o meu melhor o senhor tá falando perfume. sério, Tá, hein? eu botei o meu melhor perfume para ficar cheiroso nessa E noite. Já vi que o senhor penteou a cabeleira. eu tô sentindo o odor daqui, viu? Ah, que é isso. Então, é justamente essas bases, esses alicerces que eu queria começar nossa prosa, perguntar para o senhor e pedindo para que o senhor rememorasse um pouco da sua infância. E o seu sobrenome Peixoto, e eu coloquei isso no cartaz de anúncio, ele é muito significativo, porque diante de tantas coisas que eu posso falar sobre esse seu sobrenome, eu quero destacar uma coisa que para mim é fundamental, como já dizia aquela célebre frase, um cristão triste é um triste cristão. Então, o sobrenome Peixoto, eu acho que você, né, olha, estou conseguindo, que você e o seu irmão Peixoto, Padre Peixoto, eu acho que arrancavam risadas das pessoas até nos velórios. Isso eu estou falando afirmando, porque eu trabalhei na USAF e já presenciei uma coisa dessa. Então, assim, tem esse lado cômico e também tem o outro lado do celeiro de vocações, que é essa família Peixoto. Eu queria só rememorar a sua infância e já adentrasse dentro do que significa essas bases familiares para o senhor. Olha, eu nasci no século passado, em 68, e eu sou o 15º filho. 15º filho nascido. Depois de mim nasceram mais dois, mas só que um foi aborto antes de mim. Eu sou o 15º quarto da minha mãe, mas ao todo nós éramos 16 filhos. Hoje somos 13. Nós somos de uma família muito pobre, na roça,
da roça, no povoado Cajueiro, aqui em Itabaiana, distante 6 quilômetros da cidade, tomando o sentido de quem vai para Moita Bonita. E ali no povoado Cajueiro estava toda a família Peixoto, que é o ramo do meu pai. O ramo da minha mãe vem de outro povoado chamado, famosíssimo, Pé do Viado, aqui em Itabaiana, é um povoado famoso. Então veja, minha mãe, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Ela fazia tudo para a gente estudar, para encaminhar a gente para a cidade, para a gente ter acesso às benesses sociais a partir do estudo. Mas nunca faltou uma noite sequer, a menos que nós estivéssemos doentes ou doentes, e ela também. Ou quando ela estava de resguardo, como a gente dizia, está de resguardo, significa dizer que a mulher pariu e está se recuperando, né? Mas fora isso, nós sempre rezávamos o terço e a ladainha. Minha mãe tinha um livro de oração chamado Adoremos. É um livro bem antigo, que as mulheres da época de 30, de 40, de 50, que possuíam esse livro. E ali tinha todos os devocionais, novena ao Sagrado Coração de Jesus, novena a Nossa Senhora da Conceição, novena, trezena a Santo Antônio, ladainha de Todos os Santos, ladainha de Nossa Senhora, e minha mãe sempre ensinou a gente a rezar o ofício de Nossa Senhora, o texto meditado, não era só Pai Nosso Ave Maria e dizer o mistério. Primeiro mistério gozoso, anunciação do Anjo Maria. Tinha também um comentário sobre isso, e foi assim que a gente aprendeu a ser cristãos, aprendeu a ser católicos e muito mais caridosos também. Há um rastro de caridade que minha mãe deixou. Eu não aprendi a fazer caridade na igreja, nem aprendi a fazer caridade depois que eu estudei teologia ou filosofia. Nós aprendemos com minha mãe e com meu pai. Meu pai tinha uma bicicleta velha, daquele do quadro reto, de 1958, e ele punha minha mãe na garupa da bicicleta, e ambos andavam aí cerca de 6, 10, 12 quilômetros, porque minha mãe aprendeu o curso de dar injeção no povo, olha. Naquela ocasião, ela aplicava injeção. Não havia assistência social da prefeitura, não havia o médico da família como há hoje. Então a pessoa ficava doente, consultava um farmacêutico, porque médico era difícil, em que pese nós termos tido a graça de ter um grande médico na cidade de Itabaiana chamado Dr. Pedro Garcia Moreno, um homem de uma caridade fantástica, mas ele era quase o único médico da cidade. Sim. Havia um outro, mas ele que atendia de graça, ele atendia o povo de graça. Quem tinha dinheiro pagava, quem não tinha não pagava. E minha mãe se encarregava de ler a receita, comprar o remédio, fazer muitas vezes uma vaquinha, que antigamente nós chamávamos tirar esmola, para dar aos pobres. E meu pai, nos fins de semana, domingo sobretudo, ele gastava toda a parte de domingo de manhã, até o meio-dia, 2 horas da tarde, fazendo medições de terreno para as pessoas, ou marcando o terreno para a pessoa levantar a casa, que a época era de taipa, não era de alvenaria, não. Então tinha que ter alguém que entendesse de esquadria, para que a casa não saísse fora do esquadro, para não cair. Meu pai fazia tudo isso de graça, sem receber nada. Então, oração, caridade e ajuda mútua e muita confusão diante de 12, 15 meninos em casa, nós tínhamos de montão, né? Era uma alegria. E minha mãe era muito criativa. Repare como minha mãe era criativa. Meio-dia a gente comia farinha com feijão. Isso na segunda-feira. Na terça-feira a gente comia feijão com farinha. Na quarta-feira já era farinha com feijão novamente, que era para ir alternando, né? Para ninguém ficar, olha que comida chata, né? Essa comida tá chata, tá enjoada. Outro dia, eu conversando com meu filho, a hora do café da manhã, ele entornou no copo dele um tantão de iogurte, que eu disse, meu filho, isso não é suco, é iogurte. Ele falou, pai, quando você era criança também não fazia isso, não? Eu falei, quando eu era criança eu não sabia que diabo era iogurte. Não, meu filho, isso não existia para nós, não. Não existia, era manga, era coco duro, seco, que a gente torava no dente, era jaca, era melancia. Fome nós nunca passamos, mas nunca tivemos nada com fartura. E minha mãe e meu pai ainda tinham a ousadia de chamar a vizinhança para comerem lá conosco, porque não tinha comida mesmo, não. A coisa era muito feia. Na década de 60, de 70 e até no início de 80, a coisa era muito feia. Depois que a aposentadoria se popularizou, chegou aqui ao Nordeste, chegou aqui a Sergipe e a Itabaiana,
na zona rural, aí muitas pessoas prosperaram, muitas pessoas tiveram com o que comer. Mas eu cansei muitas vezes de sair com minha mãe, de casa em casa, pedindo dinheiro para fazer o funeral de uma pessoa que morreu. Morreu uma pessoa, não tinha deixado dinheiro para comprar caixão, os familiares não tinham dinheiro, então eu presenciei ainda as pessoas levando o defunto na rede para o cemitério. Mas depois, já com o caixão que era feito em casa mesmo, de ripa, parecendo aquelas ripas daquelas caixinhas que vêm de verdura, né? Então foi nesse ambiente saudável, de muita fé, de muita estripulia, nós fazíamos coisas do Arco da Velha, mas também de muito regramento, porque meu pai era muito rígido e minha mãe era muito rígida no que atine à educação. Nós passamos uma infância agradável e meu pai é de uma família de natos comediantes. O meu avô, que também se chamava Jerônimo, o meu nome é em homenagem a ele era um comediante nato. Para você ter uma ideia, havia um senhor lá, que era compadre dele lá na roça, e vivia a casa dele, trabalhando, a gente chamava trabalhar como pataqueiro, trabalhava para ganhar pataca. Pataca é uma moeda antiga, né? Então, na verdade, o pataqueiro era aquele que é diarista na roça para ganhar o dia. Pois bem, esse homem estava se queixando que a mulher dele estava muito doente, muito magra. Aí ele, na santa inocência dele, disse assim: ô compadre Jerônimo, eu queria que tu visse paixão nua. Aí meu avô disse: Deus me livre, compadre, viste dela já é feia, imagina pelada. Né? Assim, ele tirava essas brincadeiras assim, do dia a dia, das coisas simples. E meu pai, exatamente. O humor ele é dessa velocidade, assim, da natureza, do humor sadio, o humor que nasce mesmo de um coração feliz, de um coração contente, de um coração que é altamente evangelizador. Não é isso, Jerônimo? Com certeza. E o humor não é você... Fazer humor não é você fazer piadas com dúbio sentido, não, palavras de dúbio sentido, não. Na verdade, é você extrair do dia a dia, das coisas mais simples, uma graça, um gracejo. Não é? Isso é muito legal. E nós herdamos um pouco isso. Isso. Quem olha esse sobrenome, ele também fala no empreendedorismo. É uma família que tem um trabalho muito forte e que, graças a Deus, já construiu um grande patrimônio, né, que um desses patrimônios é o Shopping Peixoto, aqui aí na cidade de Itabaiana. Então as pessoas não têm ideia de onde surge, dessas origens, por isso que é tão gostoso prosear, o senhor poder falar um pouco disso aí, porque é muito lindo, me lembrou um pouco Luiz Gonzaga. Perguntaram para ele se ele tinha passado fome na infância, ele disse que sim. Aí perguntaram: o senhor era uma criança triste? A resposta dele foi a mesma da sua. Ele disse: uma criança que está debaixo do aconchego do pai e da mãe, ainda que passe fome, ela jamais será uma criança triste. É como os pintinhos, como diz o Evangelho, né? A galinha que reúne os pintinhos. Então é o que o senhor acabou de falar. E é muito lindo esse testemunho. Que legal saber disso, viu, Jerônimo? Eu quero agora, já que a gente... Olha, eu vou dizer uma coisa para as pessoas. Se o Jerônimo permitir, a gente só tem 1 hora, que é o que o Instagram dá. Mas se o Instagram tirar a gente do ar e o Jerônimo, assim, permitir, a gente volta de novo. Porque, assim, a gente gosta muito de conversar e se o seu tempo der, vamos lá. Mas eu queria perguntar algo, assim, que brota mesmo do seu coração. Acho que você vai falar isso muito fácil, você vai falar isso muito fácil, porque a igreja, ela representa muito na sua vida, sempre representou, e a sua voz, como eu disse no cartaz, é uma voz sempre profética. Isso é muito bonito, isso é muito gostoso. Obrigado. De ver e de ouvir. Mas assim, o que é a igreja? Né? Vamos falar um pouco do sentido da igreja, já que o senhor também é filósofo, o senhor estudou bastante esses conceitos filosóficos. Sou filósofo, teólogo e sou padre, só não exerço o ministério. Isso mesmo, mas muito bem. Eu disse isso para minha esposa hoje de manhã, que as pessoas têm mania de dizer ex-padre. Eu digo: não, ele é padre, ele não está exercendo. Mas o coração dele e a ordenação, porque o sacramento não se desfaz. Claro. Não é verdade? Eu costumo dizer que meu sacerdócio é como algumas repartições públicas. Existem, mas não funcionam. O senhor tirou isso aí do filme O Alto da Compadecida. Muito bom. Muito bom. Então, no projeto salvífico desse nosso Deus,
O que representa, então, a igreja? Olha, a igreja é a comunidade de salvação. A igreja não salva ninguém. Quem salva é a ação de Deus. Não é Jesus quem salva. Quem salva é Deus, Trindade Santa. Mas a igreja congrega. A palavra igreja vem do grego, eclesia, e do latim, ecclesia, que significa assembleia convocada, ou assembleia santa. Então, em que pese haver tantas pessoas pecadoras na igreja, de carne e osso, como nós dois, Sim. há assistência do Espírito Santo. Tem um palavrão em grego chamado teandria, que significa theos, Deus, anthropos, homem. Então a igreja é marcada por essa dupla característica de ser teândrica. Ao mesmo tempo ela é divina e é humana. Da parte divina está assegurada aquela promessa que Jesus fez aos discípulos: e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Quando tem aquele episódio, tu és Pedro sobre esta pedra. Claro que a gente tem que entender que a igreja não foi fundada sobre Pedro só. Esta pedra fundamental é o próprio Jesus. Pedro é apenas vigário, ou seja, ele tem uma representação de quem é Jesus e de quem é Jesus. Mas a pedra fundamental da igreja é Jesus. É ele que morre para nos salvar. Mas a salvação é uma oferta de Deus na força do Espírito. E o apóstolo João, aliás, o evangelista João, no capítulo 13, no início do episódio do lava-pés, ele vai dizer justamente assim: tendo amado os seus que estavam neste mundo, amou-os até o fim. Então, é nesta expressão, nesta dimensão de amor, que nós devemos compreender o que é a igreja. Ela tem falhas? Claro que tem, ela é humana, mas ao mesmo tempo ela tem uma verdade. Ela não é dona da verdade, porque ninguém pode aprisionar Jesus, mas ela é portadora de uma verdade que deve ser comunicada ao ser humano por inteiro. Não apenas espiritualmente falando, porque hoje, mais do que nunca, existe aí uma corrente muito forte dizendo que a igreja deveria se preocupar só com o espírito. Não, a igreja se preocupa com a pessoa, não é com a alma. Tem um projeto Dai-me Almas, tudo Sim. bem, eu respeito, mas não é Dai-me Almas só. Dai-me as pessoas, porque se eu não cuidar do corpo, a alma também desaparece. Eu não tenho um corpo e uma alma. Eu sou uma integração de corpo e alma. Então a igreja evangeliza o ser humano todo. Na roça, lá nos enforcados das dores, aqui no Ceboleiros de Itabaiana, na periferia de Aracaju, são realidades completamente diferentes. Eu costumo dizer, nas aulas de doutrina social da igreja, o seguinte: quem está no sertão, lá na roça, sem água, sem condições de plantio, luta por melhores condições de agricultura e irrigação. Quem está na praia, ou próximo aos manguezais, está lutando por melhores condições de esgotamento sanitário. Quem está numa cidade operária está lutando por melhores condições de emprego. E assim vai. E o Evangelho tem resposta à evangelização, a ação pastoral da igreja tem resposta para todas essas questões, porque ela fala ao ser humano concreto. Como dizia Dom Helder Câmara, a igreja não evangeliza anjos. E hoje há, infelizmente, um grupo grande de pessoas que, certa feita, me perguntaram, esse grupo me perguntou, aliás, qual é a língua dos anjos? Não sei, eu sou humano. Eu não tenho que estar preocupado com a língua dos anjos. Eu entendi que a pergunta queria dizer, qual é a língua que a gente deve falar que nos purifica, que nos torna mais próximos de Deus? A língua da generosidade, a linguagem do amor, a linguagem da ternura, a linguagem da tolerância. Eu sei que você tem defeitos, mas eu te amo e te acolho do jeito que você é. Eu sei que você é um cara que pode errar, que talvez hoje já errou 249 vezes. Mas Deus já o perdoou 1 milhão de vezes. Porque nós vivemos sob a ação da misericórdia divina. E a igreja tem que ter essa presença misericordiosa, uma presença de qualidade, uma presença edificante. E aqui vem a meia-culpa. Falta-nos, enquanto igreja, essa presença edificante nas comunidades. Hoje nós percebemos que é muito mais fácil estarmos, entre aspas, evangelizando as autoridades que têm dinheiro
e poder do que as pessoas que estão lá na miséria, esquecidas. E nós inculcamos isso com tanta facilidade que nós achamos que, em que pese todas as autoridades merecerem o respeito devido, se chegar o governador e não tiver uma cadeira decente para ele se sentar na igreja, alguém tem que se levantar para dar lugar a ele. Ele chega a hora certa, então. Diante de Deus somos todos iguais. Claro que nós devemos respeitar as autoridades. Eu não estou aqui anunciando que devem ser desrespeitadas as autoridades, em hipótese alguma. Eu estou apenas mostrando que a ação evangelizadora da igreja deve contemplar a todos, inclusive a pessoa do governador, do presidente, do prefeito, do vereador, do deputado, da deputada. Agora, deve ter uma predileção, um carinho especial por aquelas pessoas que são necessitadas, por aquelas pessoas que, de fato, não tem ninguém. É como Dom Helder dizia, certa feita, que quando ele dá comida aos pobres, chama-no santo. Quando ele pergunta das razões da pobreza, aí dizem que ele é comunista. Verdade. Não é por aí. Nós devemos anunciar o evangelho ao ser humano concreto. E a igreja é isso. E eu amo a igreja, eu deixei o ministério, mas não deixei a igreja jamais. Tenho o maior respeito pela igreja e de vez em quando eu dou umas cutucadas que é para ela se acordar também. Muito bem. Eu, como da área de comunicação, eu quero trazer, para a gente linkar com o que você está dizendo, uma matéria que a gente chama na área da comunicação uma matéria quente. Você falou aí da igreja e como ela representa algo muito maior do que todos nós juntos, né? E como a pessoa a igreja cristocêntrica, Jesus é o centro da igreja. Então, por esses dias aí, estourou essa problemática desse sacerdote que tem que tem esse ministério bonito que está construindo no Divino Pai Eterno. Inclusive minha mãe assiste ele bastante, ficou muito preocupada, até chorou diante dessas acusações. E o que eu disse a ela foi algo muito parecido com o que o senhor está dizendo, claro, com uma linguagem simples. A minha mãe é uma pessoa simples, mas eu disse a ela que a igreja é feita de pessoas, seres humanos, falhos. Então, em relação a essa questão dessa polêmica, só para o senhor fechar essa questão da igreja, né, os corações que estão tristonhos, entristecidos, o que o senhor tem a dizer em relação acho que é o Padre Robson, acho que o nome dele é esse, Padre Robson, né? Do Vira. Robson Pereira. Exatamente. Veja, Padre Robson é um que está aparecendo hoje, assim, mas inúmeros sacerdotes, ao longo de toda a história, cometeram coisas piores. E agora nós ficamos bem à vontade, porque nós temos 3 segmentos. Temos o episódio de João de Deus, que é espírita, médio espírita, kardecista. Temos o episódio da Flor de Lis, que aconteceu nesses dias. Deu a igreja evangélica que a polícia chegou à conclusão de que ela teria matado o esposo. E ontem foi preso um pastor, Everaldo, que foi candidato à presidência da República e se denomina do Partido Socialista Cristão, PSC. E tem o Padre Robson. Veja, eu não quero aqui falar que a igreja evangélica é ruim porque 2 pessoas foram presas. Ou estão prestes a ir. Porque o padre está sendo investigado. Ele está sendo investigado. As suspeitas existem, mas tem que ser comprovadas. E se forem comprovadas, ele deve pagar sim. Mas a igreja é muito maior do que o pastor Everaldo, do que a pastora Flor de Lis, do que o padre Robson, do que o médium, do que todos nós. Porque a igreja está presente no mundo inteiro. E nós temos que levar em conta que, mesmo fazendo as possíveis falcatruas, o padre Robson evangelizou muitas pessoas. E eu digo à senhora, sua mãe, e a todas as pessoas que são telespectadoras assíduas do Divino Pai Eterno, que amem o Divino Pai Eterno, amem a Deus, amem a Jesus Cristo, amem a igreja, mas não queiram fazer ídolos. Há pouco, antes de entrar aqui na live, eu estava vendo aqui, Padre fulano de tal, fãs do Padre fulano de tal. Com perdão da palavra, isso é uma aberração. Sim. Eu não tenho que ser fã de ninguém, tenho que ser fã de Jesus, tenho que ser fã de Deus. Eu posso admirar, por exemplo, tem um sacerdote que eu admiro muito na igreja, o Padre Zezinho, pelas músicas, pela teologia das músicas. Mas por exemplo, eu tenho uma admiração especial pelo servo de Deus, Dom Luciano Mendes de Almeida.
eu vivi na diocese dele, estudei lá em Mariana, tive a graça de dirigir um Fusquinha para ele celebrar o sacramento da Crisma nas roças, nas paróquias rurais, e convivi muito de perto com ele. Eu tenho muita admiração por Dom Helder Câmara. Não conheci pessoalmente, também não conheci pessoalmente Dom José Vicente Távora, que foi o grande arcebispo de Aracaju. Mas eu não vou dizer que sou fã e que se achar um erro nesses caras que já partiram, eu agora vou perder a minha fé. A minha fé não é em Dom Luciano, a minha fé não é em Dom Távora, a minha fé não está centrada em Dom Helder. O testemunho deles e dos demais ajudam-me a viver a fé. Mas se um fracassou, sejamos misericordiosos. Eu tenho raiva da imprensa que julga antecipadamente, porque a imprensa, ao invés de formar as consciências, informando com notícias verdadeiras, verídicas, ela tem a preocupação de vender sensacionalismo. Ela vive de vender matérias. E quando sai uma matéria com um pastor, com um médico, com um bispo, com um padre, com o papa, aí a coisa bomba, né? Eles falam: o primeiro furo de reportagem que deu fui eu. Aqui está exclusivamente para você, direto do Caixa Prego. Veja, nós cristãos não somos alimentados por isso. Padre Robson é um sujeito de carne e osso como você é, como eu sou. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ser devotos e devotas do Padre A, do Padre B, do Padre C. Aliás, rapidamente, para fechar essa questão, se a gente fizer uma leitura histórica dos anos 60, só pelos hinos, pelos cantos da igreja. Você é jovem, você não se lembra, mas eu me lembro da igreja nos anos 70 para cá. Veja, nós cantávamos assim na igreja: somos um povo que alegre vai, marchando dia a dia ao encontro do Pai. Firmava-se a postura, o assento na igreja como comunidade. Mas a igreja como instituição, como portadora do Evangelho, do anúncio do Evangelho. Nos anos 80, sobretudo, em 90, sob a influência das comunidades eclesiais de base, que surgiram lá na década de 60, mas tiveram efervescência maior nos anos 70, 80, nós cantávamos: eu sou feliz, é na comunidade eu sou feliz, eu sou feliz, é na comunidade eu sou feliz. Então agora, o assento deixa de ser igreja institucional e se firma na comunidade de irmãos. Vivência fraterna, partilha de ideias, partilha de ideais, partilha de sonhos, partilha de esperanças, de luta e de sofrimento. Mas aí começou a surgir, ainda na década de 90, essas mídias católicas todas. Os evangélicos foram alugando os horários das mídias tradicionais, das TVs tradicionais potentes, e a igreja entendeu que já era chegada a hora de também ela entrar nessa confusão para anunciar via TV. Surgiu então a TV, a Rede Vida, de imediato a Canção Nova, depois TV Nazaré, TV Horizonte, TV Pai Eterno, TV Aparecida, e assim hoje nós temos aí pelo menos umas 15 TVs católicas. Anunciaram o Evangelho, anunciaram, mas às vezes de forma errada. Por quê? Porque agora aparece o fenômeno do padre midiático. Aparece um cara que é detentor de fãs. Então, padre A, padre B, padre C, e as pessoas não dizem: eu vou na missa do padre fulano tal. Uma vez veio um padre aqui desses famosos, aqui em Itabaiana, e uma senhora me procurou, ligou para mim: você não vai hoje não para a missa? Eu disse: não, não vou não, estou trabalhando. Não, mas a missa hoje é do padre fulano, aquele que canta assim, daí. Você está dizendo daí, a missa terá um espetáculo. Eu não vou para a missa porque é espetáculo. Quando eu quiser espetáculo, eu vou ao teatro, eu vou ao cinema. Quando eu quero espetáculo, eu vou a esses locais. Quando eu quero espiritualidade, eu vou à missa. Então está faltando um pouco isso. Nós saímos da instituição, mergulhamos nas comunidades e depois, infelizmente, saímos das comunidades para algumas autoridades que se tornaram celebridades. Meu amigo Jerônimo, muita tristeza. Oi? Meu amigo Jerônimo, eu queria... a gente está vivendo em um momento de fúria, né? As mídias sociais, que bom, nesse aspecto, no aspecto de abrir, eu sempre digo que para se fazer uma transmissão ao vivo,
Há 20 anos atrás, Jerônimo, era necessário uma carreta de equipamentos. Hoje, Sim, qualquer pessoa com celular na mão, se tiver uma boa internet, ela consegue sim, fazer uma transmissão ao claro. vivo. Nesse aspecto, em vários outros, a mídia e as redes sociais, ela é uma explosão muito positiva. Mas tem surgido Sim, aí, eu acho que essa pergunta arde no coração de muita gente, por isso que eu quero fazer para você ela. Porque em tempos de fake news, em tempo de extremismo, logo depois das últimas eleições, aí essa questão explodiu muito. Né? Hoje em dia, as pessoas. Até o senhor comentou em relação a Dom Helder, que chamam ele de comunista. Então, em cima disso, eu queria fazer essa pergunta para você. Existiu no momento histórico, né, como professor de história também, teólogo que você existia um momento que a igreja, preocupada com essa questão do comunismo, escreveu uma carta, um papa escreveu uma carta a respeito do comunismo, e essa carta foi utilizada e é utilizada até hoje para impor medo nas pessoas, para dizer, tá vendo que você não pode apoiar fulano, cicrano, você está excomungado. Eu mesmo, alguns amigos, na véspera das eleições passadas, mandaram uma enxurrada de coisas. Não, André, você apoia um comunista, você é comunista, você é desgraçado. Então, a gente vive esse momento de extremismo. Então, assim, um momento histórico onde que isso realmente aconteceu, eu queria que você trouxesse a realidade de hoje em relação a essa questão. Na Rádio Cultura, eu lembro que você falou um pouquinho sobre isso também. sim, veja. Primeiro, eu gostaria de dizer que o comunismo nunca foi implantado em país algum. A gente chama a China comunista. A China não é comunista, a China é socialista. Por quê? Veja bem, o cristianismo surgiu no primeiro século. Com os apóstolos surge o cristianismo. Não é com Jesus, é com os apóstolos que são seguidores de Jesus. Surge o cristianismo, a igreja cristã. Não a igreja católica nos modos como nós a vivemos hoje, hierarquicamente edificada, não. Mas surgiu a igreja cristã. Com os ideais que estão lá na Bíblia. O que é que Moisés diz? O que é que Deus diz a Moisés na sarça ardente? Êxodo 3, de 7 a 9. Eu ouvi o clamor do meu povo que está escravo no Egito e desci para libertá-lo. É um Deus complacente e misericordioso que se faz companheiro de estrada. O profeta Isaías é o profeta que bate muito nessa questão social, porque ele é contra a associação que os dirigentes de Israel, do povo hebreu na ocasião, fizeram com a Síria, que era um país espúrio, um país que não cuidava do seu povo, da sua gente. Então o profeta Isaías vai dizer: qual é o jejum que me agrada? O jejum que me agrada é o amparo ao órfão e à viúva. Ou seja, as pessoas pobres, órfão e viúva, são sinônimo de quem é desvalido, de quem nada tem. No Evangelho, Jesus nos apresenta diversas passagens em que nos aponta a direção do cuidado com as pessoas, da partilha fraterna. Primeiro, a multiplicação dos pães, que não é uma multiplicação. Ele pegou 12 pães e 5 peixes e fez um milagre mágico e de repente tinha pão demais. Jesus não era padeiro e também ele não era assim. O que é que ele quer mostrar? Ele quis mostrar que o alimento existe. Existe alimento para todos. Basta que nós tenhamos aquela disposição do meninozinho que foi encontrado por André, que disse a Jesus: aqui tem um meninozinho que tem dois pães de cevada e 5 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Essa é a grande desculpa hoje dos governos que não investem na educação, que não investem na saúde, que não investem no social, no trabalho. Falta dinheiro. Mas não falta dinheiro aos banqueiros, não falta dinheiro aos grandes empresários. Essa é a diferença. Então, numa sociedade de iguais, como o comunismo prega, quem foi que fundou o comunismo? Karl Marx e Engels. Friedrich Engels. 2 alemães. Antes, fala-se de um comunismo primitivo. Mas era uma busca dos clãs de viver a fraternidade, mas não ideologicamente falando. Era de viver a igualdade. E Jesus pregou a igualdade. Agora, o comunismo, ele necessita do socialismo, que é a luta de classes, pregada por Marx. Uhum. A tese é a exploração dos operários. A antítese, que é justamente a luta de classes, e os operários vencendo. Quando os operários vencerem todos os opressores, então se destitui o governo
anula-se a propriedade privada e passa-se-ia a uma sociedade de iguais sem governo. Isso nunca foi implantado em lugar algum. A China se diz comunista, mas ela tem um governo forte, de fé. A igreja nunca foi contra a propriedade privada. A igreja, aliás, ela diz que toda propriedade privada tem uma hipoteca social. Ou seja, o fato de eu me apropriar de um pedaço de terra para mim e cercá-lo ou murá-lo, eu tenho que pagar um tributo para que os pobres que não têm esse pedaço de terra tenham ao menos um local alugado ou alguma coisa deve ser feita. Isso é hipoteca social. Depois, a igreja nunca foi contra o governo. Desde que o governo esteja a serviço da vida, esteja a serviço da vida plena, do emprego, da moradia, da saúde. Infelizmente, nenhum governo, nem mesmo o governo do PT, que as pessoas dizem que era comunista e nunca foi, se voltou, foi o governo que mais se voltou para os pobres, mas não se voltou como deveria ter se voltado. Fez muita coisa, e isso incomodou a muita gente. E hoje, as pessoas estão usando um documento de Pio XII para justamente dizer que o comunismo é um mal. O comunismo, ele é um mal porque ele prega a falta de governo e não dá nenhuma luz como é que seria essa falta de governo, e ele prega a ilicitude da propriedade privada. Mas nós não temos competência enquanto igreja para falar do sistema político e econômico. Isso cabe aos cientistas políticos e aos economistas. Mas nós temos a luz do Evangelho para apresentar às pessoas o seguinte: em primeiro lugar, servir o pobre é agradar a Deus, não é nada de comunismo. Defender o direito do pobre, agora eu quero ver, quando passar o atual governo, se essas reformas todas forem empreendidas de fato, como estão sendo, por exemplo, e ninguém pode culpar a pandemia por isso não. A pandemia realmente quebrou a economia. Mas anteriormente, já no governo Temer, fizeram uma reforma trabalhista, que foi reimplementada, incrementada agora pelo governo atual. A égide era melhorar o nível de emprego. Cresceu o número de desempregados antes da pandemia. Com a pandemia foi que estragou mesmo o negócio. Mas antes já estava dando amostras de que a coisa não estava bem. Reforma da Previdência. Ela veio para tirar direitos consagrados pela Constituição Federal, inclusive. Tiveram que fazer emenda constitucional para fazer isso. Por quê? Porque retira dinheiro dos pobres. Mas ninguém mexeu no salário dos deputados, na aposentadoria dos deputados, dos militares e dos magistrados. Por que não? Não é para ajudar? Então vamos fazer de todo mundo. De todos. Quando nós estamos realmente sofridos, como São Paulo fala, o corpo é um só, formado de muitos membros. Se o pé está doente, todo o corpo adoece. Se o fio de cabelo adoece, todo o corpo adoece. Então, voltando ao assunto. É conveniente, na igreja e na sociedade, é conveniente o seguinte: se o padre aplaudir o prefeito, o governador e o presidente, ou o deputado estadual, ou o vereador, ou o senador, ou o deputado federal, ninguém vê isso como política. Mas se o padre criticar, fizer uma oposição porque ele deixou de ajudar o pobre, deixou de fazer isso, de fazer um verdadeiro papel de político, o que acontece? O padre é comunista. O padre, não. Gente, vocês não entendem o que é comunismo? Quais são as bases do comunismo? Ateísmo, proibição de propriedade privada, desgoverno total, mas prega-se uma união de todos. Isso é bonito, mas é impossível. Porque, veja, na sua casa, você é pai de família, não é? Sim. Então você e sua esposa se entendem para criar seus filhos. Mas entre sua família e o vizinho, e a família do vizinho, quem vai regular? Aí já estamos em sociedade. Saímos do âmbito familiar e mergulhamos na sociedade. O Estado foi instituído para cuidar dessas coisas. Quando se diz garantir a ordem, não é garantir a ordem com barra pesada, com arma, com violência, com truculência. Não. Isso é barbarismo. É a barbárie. O ser humano hoje que inventou o supersônico. O ser humano que já foi à Lua. O ser humano que inventou esse negócio que nós estamos usando aqui, que me permite vê-lo e permite a você me ver, e ainda permite aqui as pessoas entrando e comentando aqui, que eu já estou vendo. Olha que interação bonita.
Quem faz tudo isso tem que ainda agir sob a égide da barbárie, da força, fazendo, incitando as pessoas ao ódio, à violência? Não. Então, não existe comunistas no Brasil, não existe comunistas, existe uma parcela, não no Brasil, porque nunca entrou, luta de classes aqui. Fazer reivindicação de salário não é luta de classe, é busca de direitos, mas alguns países tentaram implantar o socialismo e malograram, deram com os burros na água. Nem por isso o capitalismo é o que vale. Porque a contradição entre o socialismo e o capitalismo é muito parecida, é muito semelhante. Quer ver uma coisa? Se fala no capitalismo que há liberdade. Ah, nós somos diferentes porque nós temos liberdade. Mas se tira todos os direitos dos povos. Que liberdade é essa? É como a democracia grega. Existia a democracia grega para os ricos, para os nobres. Os escravos e os plebeios, perdão, quase não saía. Os plebeus, eles, vem de plebe, né? Plebeus, eles estavam sempre escravizados. Não falavam na ágora, na praça pública. Os moldes da democracia romana foi pelo mesmo. E ainda hoje nós herdamos uma aristocracia que acha que pobre não pode andar de avião, pobre não pode ter um carrinho, pobre não pode ter uma totozinha, uma motozinha, tem que andar a pé ou a cavalo. Verdade. Pobre não pode. Eu vi naquelas manifestações contra o governo Dilma, com aquele patinho amarelo, símbolo da Fiesp, eu vi uma senhora, isso passou, foi no noticiário das grandes mídias, não foi assim pela internet que eu vi, não. Sim. Passou um cartaz, uma senhora dizendo, fora Dilma, porque os nossos aeroportos se tornaram rodoviária, ou seja, há pobres no meio. Isso não é reivindicação. Então, quando nós quisermos fazer reivindicação, não vale a reivindicação porque você não concorda com o governo. Por exemplo, você está reclamando porque não está na situação. Se estivesse na situação, estaria no bem bom. Isso é reivindicação interesseira. A reivindicação real, verdadeira, é aquela que promove o bem comum. E nesse sentido, se promover o bem comum, está no Evangelho. Amai-vos uns aos outros. Eu tive fome e me deste de comer. Olha o episódio do samaritano. O bom samaritano. Viu, sentiu compaixão e cuidou. Se isso for comunismo, Jesus Cristo era o maior comunista que existiu. Isso é verdade. Não é comunismo. Tem algumas coisas que se assemelham, mas eu ia dizendo, estava fazendo a contradição entre o socialismo e o comunismo e o capitalismo. O capitalismo prega a liberdade, mas não dá liberdade. O comunismo prega igualdade, mas não dá igualdade. Tem que implantar uma ditadura para que haja uma forçada igualdade, e isso não é igualdade. Então vamos acabar. Eu acho que o momento agora, André, é de a gente ser tolerante, de a gente ter uma presença de qualidade, de a gente ter um pouco mais de espiritualidade verdadeira e não brincarmos de religião. Olha aí, muita gente em nome de Deus matando, muita gente em nome de Deus roubando, muita gente em nome de Deus discriminando. É um absurdo. A gente vê hoje os Estados Unidos alavancar uma campanha que permite um soldado colocar o joelho sobre o negro. Aqui também no Brasil, em São Paulo, aconteceram situações de truculência da polícia contra os meninos negros da favela. Isso. Então, a gente não pode ir por aí. Jerônimo, enquanto eu vou ler aqui os comentários das pessoas que com alegria... É isso, eu gostaria que se você tiver com alguém em casa, peça um copinho d'água. Eu acho que você já está precisando tomar uma aguinha enquanto eu vou lendo aqui. Sozinho. Tá sozinho. Obrigado. Quer ir buscar? É longe? Vai buscar enquanto eu leio. Eu gostaria de lhe oferecer, se a gente tivesse muito perto. Obrigado. Dá para continuar? Obrigado, fica à vontade. Dá para continuar? Tranquilo. Pronto, tudo bem. A minha pergunta agora, eu acho que você já respondeu, mas deixa eu fazer aqui a leitura dos comentários que eu acho muito bacana. Isso mesmo, né? Isso que eu te falar. Isso, João Alves Menezes diz, meu amigo Jerônimo da Matapuã. Tá falando aqui. Olha, esse cara é feio, mas é gente boa, viu? E né? Boa noite. Iranelma Menezes diz, boa noite, adoro ouvir Jerônimo. Saudade, abraço, querido. Ela mandando um abraço. Obrigado, Iranelma. Um abraço para você, minha colega. Egnaldo Oliveira mandou um joinha. Nesses tempos... O cara é bom, esse é gente boa, é daqui de Itabaiana. Né?
Itabaiana só tem fera. Luciane Oliveira, Luciane Oliveira, concordo, acho que diante de tudo que a gente estava conversando. A esposa de Aguinaldo. Tudo gente boa. Iranelma Menezes assim, João de Deus, acho que aquele episódio que a gente estava falando, João de Deus não é espírita, inclusive a Federação Espírita Brasileira se posicionou acerca de João de Deus. Foi um comentário que ela fala, depois o senhor até pode reforçar, se for o caso. Juliana, eu não sei quem é minha esposa, ela está aqui do lado de mim, está assistindo. Ela diz assim, perfeito. Deve ser. Toda Juliana é gente boa. Toda Juliana é gente boa. Ela não é de Dores, não, né? Não, ela é de Água Fria, Salgado. Lá, Salgado, sempre é. Isso. Quando dessa ladeira ali. Isso, na verdade ela é de Lagarto. Água Fria é um povoadozinho que fica entre Salgado e Lagarto. Água Fria. Eu sei que aqui é de Água Fria. Salgado e o 13. Isso. Eu morro quando sobe tem Água Fria. É verdade. Isso. Então, se eu disser que ela é de Água Fria, ela reclama. Não, eu sou de Lagarto. Olha, repare. Ela é papajaca. É verdade. Ela colocou também, são pessoas, somente canais. Eu acho que em relação aos sacerdotes e o que a gente estava falando em relação a isso. Sim. M. Carmo Barreto mandou uns sorrisos. Cida Fontes, um oi. Fátima Nascimento, um joinha. Cida, novamente, mandando aqui um joia pra gente. Tem Bica Francisco, mandando. Não sei, sabe quem esse cabra é de Itabaiano, rapaz. Gente fina demais. Ele mora em Aracaju. Inês Peixoto, acho que esse sobrenome aí lembra alguma coisa. De Jerônimo. É de família de gente boa. É de família de gente boa, ela. Jerônimo, sua sabedoria me encanta. Mozaniel, meu grande amigo Mozaniel, da paróquia do Orlando Dantas. Não sei se eu teve o prazer de conhecê-lo. Mozaniel, que é escrito... nome não estou lembrado. Mas eu tenho uma live com ele, depois você volta aí. Certamente eu devo conhecê-lo. Sim, nome não estou lembrado agora, não. Muito bem. Então, aquele que é conhecedor da história do Padre Arnoldo? Exato. Então eu conheço, sim, conheço. Agora eu lembrei. Isso. Então, eu ia só fechando em relação... A gente tem visto o seu trabalho nas comunicações, acho que no canal também, e sempre com esse cunho social, sempre levando o conhecimento da doutrina social da igreja. Agora só uma colocação, porque acho que você já respondeu em relação a isso. Eu quero, então, ir para uma questão mais filosófica, popular, nossa. Eu queria lhe perguntar qual para você? Alô, tá me ouvindo, Jerônimo? Tô. Qual o sentido da vida para você? Pronto, eu estou te perguntando, já dentro de uma filosofia nossa, da prosa, qual o sentido da vida para você? Olha, nós somos feitos para amar. O Dom Bosco dizia, nós somos desse mundo para o outro, para o próximo. Se você vir a natureza, você vai perceber, uma laranjeira nunca deu uma laranja para si mesma, mas sempre a coloca em virtude de alguém. O ar que nós respiramos não é fabricado por nós. Então a vida é a grande oportunidade de nós fazermos o bem e nos encaminharmos para a plenitude dela. Ela tem um começo, mas não terá um fim. Embora materialmente falando nós passemos, mas nós vamos mergulhar na plenitude. Então, viver é ser para Deus. Viver é galgar a cada dia a possibilidade de nos aproximarmos mais de Deus. E havia um teólogo alemão chamado Karl, que ele disse uma frase, e o Frei Leonardo Boff utilizou muitas vezes essa frase, e as pessoas aqui no Brasil achavam que era de Leonardo Boff. Eu também cheguei até a pensar assim, mas depois o próprio Leonardo Boff falou, não, eu copiei uma frase, quer dizer, repeti uma frase de Karl Rahner, uma frase muito bonita. Ele dizia, Jesus Cristo é tão humano que só poderia ser divino. Por quê? Porque a plenitude do existir humano é mergulhar na divindade. Então a vida, para mim, é ser para Deus, em que pese nossos erros, nossas falhas, em que pese nossos defeitos, mas há sempre um lampejo de esperança dentro de nós, como dizia Santo Agostinho, que nos inclina para Deus. Tarde te busquei, cedo te encontrei. E ele dizia, sabedoria infindável, e
achava que estava fora de mim, te procurei tanto fora de mim e tu estavas dentro de mim. Então, essa presença de Deus na vida da gente que nos faz encontrar a oportunidade de, passando pela vida, transformar o mundo para melhor. Amém. Quando minha Amém. mãe faleceu, eu vou só dar um testemunho aqui rapidão. Quando minha mãe faleceu... Se cair, a gente volta de novo. Eu estava muito emocionado quando, do velório, na hora que ia saindo, teve a missa de corpo presente. Quando estava se encerrando a missa de corpo presente, eu não existia mais o ministério nessa ocasião, mas eu pedi a palavra e eu disse que minha mãe passou pelo mundo para transformá-lo para melhor. Porque ela nasceu no pé do veado, sem águas encanadas, sem energia, sem instrução. Menina, naquela ocasião, não podia ir para a escola e ela foi, contrariando a vontade do pai. Quando aprendeu a ler e a escrever, o pai a tirou da escola para ela não escrever para os namorados, mas ela continuou lendo e ela chegou até a se casar, então certamente ela mandou alguns escritos para o meu pai, né? E ela, de fato, se tornou, posso dizer sem sombra de dúvida, porque não é puxando sardinha, o molho para minha sardinha, mas é testemunho da comunidade itabaianense. Minha mãe foi uma serva da caridade, uma mulher casada, mas ela transformou o mundo para melhor. Com certeza, ao sair dessa vida para a plenitude, ela deixou o mundo melhor. Então, viver para mim é isso. Viver para mim é deixar o mundo melhor para os outros, para os filhos, para os netos, para toda a vizinhança. Jerônimo, muitos corações estão assim, muitas mentes e corações nesse momento de pandemia está contrito, está apertado, porque a morte ela mexe com as pessoas. Se ela não tem um pensamento que vai além, se ela não tem uma ideologia, se ela não tem uma espiritualidade, aí é que a coisa é difícil mesmo. Então eu te pergunto qual o sentido da morte. A morte não é o fim. Viver aqui é bom demais, né? Eu vou contar rapidinho uma história. Pode contar. Um aviador pegou... O menino era piloto daqueles Esquadrilha da Fumaça, lá no Ceará. É uma cidadezinha chamada Ipu, morava um tio dele que era padre, estava fazendo 50 anos de sacerdócio. E a mãe dele disse assim, mas menino, tu podia pegar o avião, ir lá para o Ipu, para fazer homenagem ao teu tio padre. Quando terminar a missa, tu dá umas piruetas lá, jogando aquela fumaça, e fazer o nome dele, vai ser bonito demais. Aí ele foi. Desceu, fez aquele espetáculo todo, pousou lá no campo de futebol, aí foi chamar o tio, padre, o senhor não quer dar uma volta comigo? Não. Disse, meu filho, nunca voei não, vamos embora então, vamos. Aí foi naquela alegria brava. Aí ele subiu com o avião, quando estava lá em cima, embicou para baixo e disse assim, desligou o motor, aí o velho começou a tremer, tio, olha, o senhor está com 50 anos de sacerdote, mas agora eu tenho uma notícia muito ruim. Isso que é, meninos? Eu acho que a gente vai ver Jesus. Ele disse, não diga um diabo desse. Ou seja, por mais que eu trabalhe mostrando o que é o reino de Deus para os outros, o que é a plenitude da vida, viver aqui é muito bom, porque nós nos acostumamos aos familiares, aos bons e agradáveis amigos, às ideias boas. Nós nos apegamos ao nosso cantinho. E viver é bom demais. E nós não temos, por mais que nós preguemos a palavra, por mais que nós conheçamos a teologia, por mais que nós conheçamos algumas ideias sobre os céus, nós não temos noção. É aquilo que Paulo fala na carta aos Romanos. A humanidade anseia como em dores de parto, gemendo até que chegue o dia da plenitude. Mas nós não temos, o sofrimento daqui não guarda proporções com as alegrias do tempo futuro. Então, a morte não é o fim, mas ela mexe conosco. Imagine numa casa aqui em Itabaiana, morreram o pai e o filho. Na outra família morreu a sogra e o genro, da pandemia. Então, nós temos que levar essas pessoas uma palavra de alento e ser presença, porque mexe com a vida da gente. Sim. Eram meus amigos, eu fiquei abalado. Caramba, eram meus amigos, não eram meus familiares. Mas, mesmo não sendo meus familiares, é triste você vir. Hoje sai um velório, daqui a 7 dias mais outro velório na mesma casa. Isso não é brincadeira. Não é não. E isso então, a gente tem que dizer às pessoas que estão acometidas, primeiro, não há motivo para a gente ficar em pânico, porque o pânico vai nos atrapalhar mais e mais. Mas não ajuda em nada. Cuidados. Né? Hein?
Não ajuda em Perdão, nada o pânico. não O ajuda em pânico nada, não só ajuda, não. atrapalha. Só atrapalha. Entretanto, nós temos que fazer um esforço, primeiro, para seguir o protocolo que a Anvisa manda, que a vigilância, a Agência Nacional de Saúde e os médicos e a Anvisa. Porque há muitos políticos doidos aí querendo aparecer e driblam a segurança, fazem questão de se apresentar de forma diferente. Ninguém é super-homem. Todo mundo está sujeito. Todo mundo está sujeito a pegar a contaminação do vírus. Então, vamos cuidar de seguir os procedimentos normais e pedir força a Deus. Deus Amém. é a nossa força. Deus é a Amém, nossa amém. força. Amém. Então, a gente falou de vida, nós falamos de morte. E aí, juntando essas duas coisas, eu te pergunto, qual o sentido da dor? Ah, que legal. Primeiro, ninguém vai dizer assim como aquela mulher da escolinha do professor Raimundo. Eu gosto de Raimundo de sofrer. É, O sofrimento, ele a não é cruz algo que pesa. seja, não é algo que seja desejado. Mas assim como a morte é justa. Eu me esqueci de lhe dizer isso. A Uhum, morte vem para o doutor fulano de tal e para o Zé Ninguém. Ela vem para todos. verdade. Ninguém pode escapar a ela. Da mesma forma, o sofrimento. O sofrimento do corpo e o sofrimento da mente, do espírito, que é muito difícil. E o sofrimento, nós podemos tirar lições. Nós queremos afastá-lo o tempo todo de nós, mas devemos tirar grandes lições. Ele mostra a nossa finitude, mostra a nossa fraqueza e mostra sempre que na vida nós precisamos de alguém. Quando você sofre sozinho, seu sofrimento fica atroz, fica insuportável. Quando você partilha com alguém, e aí vem a magia da amizade. A amizade tem essa magia de mitigar, diminuir o sofrimento e aumentar a alegria, aumentar o regozijo, a alegria e diminuir a dor do sofrimento. Então o sofrimento, ele acaba sendo pedagógico, mas ele é indesejável. Eu não Isso, desejo sofrimento nem para mim, nem para os outros. Seria verdade. bom que nós pudéssemos passar sem ele. Nem Isso, também podemos dizer que o sofrimento é castigo divino. Ele pode ser fruto das más escolhas que nós fazemos. Por exemplo, quem é diabético não pode ver um copo de sorvete ou um pote de sorvete todos os dias. Aí, de manhã come doce de leite, meio-dia doce de banana e à noite toma sorvete. Pode saber que a diabetes vai entrar em colapso, vai fazer ele entrar em colapso. isso. Então, Nossa, ele fez uma escolha ruim e vai sofrer por aquela escolha. Entretanto, o sofrimento nos mostra essas coisas, nos humaniza, nos faz compadecer do próximo, faz criar uma comunhão entre nós, porque a gente tem aquele que se chama compaixão, que vem do latim compassio, que significa sofrer com quem sofre, ser solidário. Agora, ninguém vinha para cá dizer, o sofrimento é bom. Não, o sofrimento é ruim. Seria muito bom que nós eliminássemos ao máximo o sofrimento. muito legal. Eu quero aproveitar esses momentinhos finais para fazer aquelas rapidinhas. Eu falo uma palavra e você diz o significado que ela tem para você. Amor, Alegria, amizade, plenitude da vida aqui na Terra. perdão, Humilhação para quem pede e humilhação para quem dá o perdão. Humilham-se os dois. E é mergulhar na cruz de Cristo. amém. E o medo, Medo é um certo freio ao nosso instinto de querer tudo. O medo, por um lado, ele é ruim quando se transforma em algo doentio, mas ter medo, não aquela insegurança eterna, mas ter medo significa ponderar as atitudes. E isso acaba sendo bem. Jerônimo, o Instagram está me mostrando aqui alguns segundinhos, então eu vou encerrar e a gente volta para encerrar, mas ele vai fechar com a gente agora, tá certo? Daqui a pouquinho a gente retorna.